Espero que estejam bem e estamos aqui em mais um encontro aqui da disciplina remota de teoria da computação. Espero que vocês estejam aproveitando a disciplina nesse formato, tá bom? Então, hoje vamos falar sobre máquina de Turing multifita, tá joia? E ela é uma das variantes da máquina de Turing, tá bom? E a gente vai ver algumas variantes dessa máquina por aqui, tá joia? Ah, então, bom, sempre eu começo com um pensamento, tá? E o pensamento hoje é uma frase simples, tá? Diz ter a meta como alvo, mas viver pelo bom senso, tá? Lembra um pouco o último pensamento que eu coloquei, o de Aristóteles, né? Ah, que ia falar sobre o caminho do meio, né? O caminho da justa medida, né? Então, é importante vivermos com metas, com ideais, com sonhos, com aspirações, desejos, mas é muito ruim você viver no mundo fictício, né? No mundo distante do mundo real. Então, o meio termo aí aristotélico, tá? Em que a gente tem a coragem como sendo o meio aí, né? Entre a valentia e né? Pessoas valentes e medrosas, né? Eu estou atrás de pessoas corajosas, né? Então que saibam lidar aí com o excesso e a falta. Viver no mundo apenas de sonhos, desejos, aspirações é um excesso, mas também é muito ruim viver no mundo sem isso, né? Muito concreto, muito real, apenas no aqui e agora, né? Então, o bom senso, ele vai medir aí esses, esses universos aí díspares, né? Dos seus desejos, seus sonhos e o mundo real. Dialogar com esses dois cenários é importante. O que você espera, o que você deseja, o que você aspira, mas o que a realidade dura e crua coloca para você. Então, dialogar com ambos é necessário, né? São dois trilhos de um trem para se caminhar bem na vida. Tá joia? Então tá aí, frase aí, desconhecida. Achei por acaso essa frase, achei muito legal. Tá joia? Então, bom, hoje vou apresentar para vocês uma variante da máquina de Turing, tá? Então, uma variante chamada máquina de Turing multifita, tá? É interessante porque existem várias variantes da máquina de Turing, tá bom? E essas variantes, todas essas que eu vou apresentar aqui, vou apresentar três variantes para vocês, tá? Vou apresentar a multifita, vou apresentar a máquina de Turing não determinística e vou apresentar a máquina de Turing, não a máquina de Turing, vou apresentar o enumerador, que é um tipo específico de máquina de Turing, né? Vocês vão ver ainda. Então, essa é a semana da máquina de Turing, das variantes. A gente vai ver as três aí durante essa semana, tá bom? E algo interessante nessas variantes aí da máquina de Turing, se chama de variantes porque, apesar de parecer que elas são mais poderosas do que a máquina de Turing, por exemplo, a de hoje é uma máquina de Turing que tem mais de uma fita, tá? Aparentemente você pode pensar e falar assim, ela é muito mais poderosa, ela tem mais de uma fita, ela pode ter K fitas, ela pode ter 3 fitas, 10 fitas, 12, 20 mil fitas, tá? Mas o curioso é que, em termos de poder de reconhecimento, tá? Toda a linguagem reconhecida por essa máquina de Turing simples, comum, de única fita que a gente viu, ela pode ser reconhecida também por uma máquina de Turing multifita e vice-versa, tá? Que esse é o ponto importante, tá? É natural de se esperar que qualquer linguagem reconhecida por uma única fita também seja reconhecida por várias.
mas a recíproca ser verdadeira é o que surpreende, né? De início. E aí a gente vai entender o porquê isso acontece, tá bom? Então existem algumas variantes da máquina de Turing, ah, e essas variantes a gente vai apresentar para vocês perceberem o poder que a máquina de Turing tem, a máquina de Turing simples, em termos de computabilidade, tá? E aí eu vou ressaltar isso, que acho que isso é um ponto importante, tá? Quando a gente fala que um modelo ele é equivalente em poder, tá? A um outro modelo, a gente, se não fizer nenhuma ressalva, a gente está somente se referindo à computabilidade, tá? Está se referindo ao poder de computar ou resolver algum problema, tá bom? Não está se referindo à complexidade, isso quanto tempo leva, quanto espaço ocupa, quanto custa, tá? Não é essa a pergunta, tá? Quando se fala que a máquina de Turing simples ela é equivalente em poder à multifita, que a gente vai ver hoje, estamos se referindo aqui ao poder de computar. E poder de computar significa o seguinte: toda a linguagem reconhecida por uma máquina de Turing simples pode ser reconhecida por uma máquina de Turing multifita e vice-versa, tá? E isso é algo bastante interessante. E a gente vai ver isso aí com mais calma, tá bom? Então vamos lá, tá? Então temos aqui uma máquina de Turing multifita. É uma máquina de Turing comum com várias fitas, tá bom? E aí, bom, quais são as suas peculiaridades, né? Então, assim, cada fita tem sua própria cabeça de leitura e escrita, tá bom? A, a configuração inicial consiste da cadeia de entrada, aparece sobre a fita 1. Bom, eu vou tentar visualizar com vocês aqui, acho que fica melhor. A gente olhando isso e visualizando um pouco aqui no nosso rascunho aqui. Então, a máquina Turing multifita, ela tem várias fitas, tá? Cada fita tem sua própria cabeça de leitura e escrita. Então, eu vou alternar aqui para o papel e vou tentar mostrar para vocês aqui, tá bom? Então, assim, uma máquina Turing multifita seria uma máquina Turing aqui, ó, tá? A gente tem a fita 1, tá? A gente teria aqui, ó, por exemplo, a fita 2, tá? Teria aqui, por exemplo, a fita 3, tá joia? Bom, o interessante é o seguinte, aqui são as células, tá? E, bom, cada fita tem a sua própria cabeça de leitura e escrita, tá bom? Então, aqui seria o estado, né? Vou chutar aqui Q1, sei lá que estado seria, tá? E a gente tem as múltiplas fitas e as múltiplas cabeças, tá joia? Então, cada fita tem uma cabeça, tá ok? E essa cabeça só passeia nessa fita, só passeia nessa aqui, tá bom? Ah, eu coloquei sempre 3 fitas aqui, tá bom? Mas, a bem da verdade, você não está restrito a isso, tá? Você pode ter um modelo de 4 fitas, 20 fitas, 40 fitas. A única restrição que tem é que a quantidade de fitas seja finita, tá? Então, assim, antes de projetar a máquina de Turing multifita, você tem que saber qual é o valor de K. Quem é K? K é o número de fitas, tá bom? Nesse caso aqui, K é igual a 3, tá bom? E o caso específico que K é igual a 1 é a máquina de Turing simples, tá bom? Então, a máquina de Turing multifita é uma extensão, tá, do conceito de máquina de Turing simples, tá? E a gente vai ver que isso, em termos de poder computacional, em poder, é idêntico,
só que em termos de complexidade computacional não, tá? E a gente só vai ver isso aí de complexidade só mais na frente, mais ainda na disciplina, tá bom? Inclusive com essa máquina aí, possivelmente, tá? Joia, então aqui para você visualizar esse passo 1 aqui, né, essa característica 1. Cada fita, tá, tem a sua própria cabeça de leitura e escrita, tá bom? Bom, o outro passo aqui é o passo que, outro passo, ó, outra característica aí, né, da máquina de leitura multifita é que a configuração inicial consiste da cadeia de entrada aparecer sobre a fita 1 e as outras iniciar em branco, tá bom? Bom, eu fiz aqui a máquina, né, e coloquei as cabeças nas posições diversas, né? Mas o natural, na configuração inicial, né, da máquina de multifita, a cabeça vai estar aqui, tá bom? Eu vou desprezar aqui. Então a cabeça vai estar aqui, na célula primeira de cada fita, tá joia? E aí, o conteúdo da fita 2 e da fita 3, e se tiver mais alguma outra fita, também será tudo em branco, tá bom? Tudo com símbolos brancos, tá bom? E aí, o conteúdo da fita 1, tá? Eu estou admitindo aqui que seria o estado inicial, estou colocando o que quiser, mas é o nome que você der para o estado inicial, ou o nome que já foi dado, né? Para quem já projetou a máquina. A configuração inicial da minha máquina de tubo multifita, aí vai depender da cadeia de entrada, né? Então, quem é a cadeia de entrada? Sei lá, vou dar um chute aqui, vou imaginar que, vamos supor, seja 0100, tá bom? Se for 0100, então apenas a fita 1 é que recebe o conteúdo da cadeia de entrada, né? E aí, assim, uma vez que preencher o conteúdo da cadeia de entrada, você não sobrescreve os outros símbolos que já estavam branco, né? O símbolo branco é o valor padrão aí da célula da fita, né? O valor default, tá joia? Então, isso aqui seria a configuração inicial, né? Todas as cabeças e todas as fitas na sua primeira célula, né? E a cadeia de entrada a cadeia de entrada fica apenas na fita 1. Bom, e aí à medida que for executando passos, né, da máquina de Turing multifita, eventualmente você pode escrever símbolos aqui na fita 2 ou fita 3 ou outras fitas, se caso tiverem, né? E aí você pode, em função de repente, né, desse conteúdo, você pode escrever outras coisas aqui, tá? Ou de repente até sem ser em função, não sei, né? Mas a prática da máquina de Turing é a gente aceitar ou rejeitar a cadeia, né? Então toda a computação aqui, naturalmente, né? Se a máquina de Turing for bem projetada, tá bom? Naturalmente ela vai estar contribuindo aí para a resposta de aceite ou rejeite dessa máquina. Tá joia? Ah, beleza. A outra característica que a gente tem é que a função de transição, tá, permite ler, escrever e mover as cabeças em algumas ou em todas as fitas simultaneamente, tá? Então a função de transição é diferente da máquina de Turing multifita, tá? E aí, não sei se vocês estão percebendo, aqui eu vou passar o mouse em cima. Temos a função delta, tá? Ela é bastante semelhante à função delta da máquina de Turing simples. Eu ainda tenho um estado e vou para o outro, tá ok? Então eu tinha antes, né? Eu não tinha esse K antes, tá? Vamos olhar com calma aqui. Eu vou vir para o papel de novo aqui, que eu acho que é melhor. Facilita a nossa visão. Então, a função delta da máquina de Turing simples era essa aqui, tá? Eu tinha o delta, tá? Eu tenho Q
gama, e vai para o Q, para o gama, esquerda ou direita, tá bom? Essa é a função da máquina de Turing simples, né? A função delta, tá bom? E aí qual é a interpretação que a gente tem aqui, ou qual é uma boa forma de você ler e compreender isso aqui, né? Então a gente tem aqui a estado, deixa eu ver se você consegue pegar aqui, pegou, deu foco bom. Então eu tenho aqui estado e símbolo de escrita, tá bom? Ou melhor, o símbolo que está na célula, né? É o símbolo de leitura, é o que está escrito na célula. Então, dado um estado que eu estou e um símbolo que eu leio, eu vou para um estado, escrevo um símbolo e faço o movimento da minha cabeça esquerda ou direita. Isso aí é o delta de uma máquina de Turing simples, tá bom? Agora, quando estamos lidando com o delta de uma máquina de Turing multifita, aí quais são os elementos adicionais que a gente tem? A gente tem aqui, ainda estamos em um estado e vamos ler não só um símbolo, vamos ler K símbolos, tá? Então, por que K símbolos? Porque vamos ter K fitas, tá bom? E aí, vale salientar, né? Um passo aqui na máquina de Turing multifita é um passo que vai admitir a leitura simultânea das K fitas, tá? Se eu tenho 10 fitas, eu vou no mesmo passo ler 10 símbolos, tá? Vou escrever 10 símbolos, tá? E vou fazer o movimento, ó, o movimento das cabeças simultaneamente, todas as cabeças. E pode acontecer, né, um negócio bastante maluco, né, mas pode acontecer, da cabeça 1 para a direita, da cabeça 2 para a esquerda, tá? E tem algo novo aqui, que é, além do esquerda-direita, você ainda tem o P, tá? O P de parado. Você pode escolher para uma dada fita que ela fique parada, ela não se mova nem para a esquerda nem para a direita, tá bom? Esse é algo adicional da máquina de Turing multifita. Então, estou no estado, leio K símbolos, que são os K elementos, né, das K fitas, tá? O conteúdo que foi lido daquela célula específica. Vou para um outro estado, tá bom? Escrevo K símbolos, tá? E depois faço o movimento das K cabeças. Então isso aqui também é elevado a K, tá? Então, enquanto antes era uma dupla de entrada, eu vou ter aqui uma K mais um upla. É uma loucura, né? Então, por exemplo, se você tem 3 fitas, a função a entrada da função delta vai ser 4 argumentos, tá? 4 argumentos sua função. O primeiro argumento é um estado e os outros 3 argumentos símbolos aí de cada uma das fitas, tá bom? E nesse caso específico aqui, eu vou ter 2K mais 1, né? Que eu vou ter um estado mais K elementos de escrita, tá aqui, e mais K movimentos, tá? Inclusive o movimento parado, a cabeça pode ficar parada. É uma possibilidade aí, especificamente da máquina de Turing multifita, tá bom? Então, essa é a característica aí que distingue aí de maneira mais crítica aí a máquina de Turing de uma única fita com a máquina de Turing multifita, tá bom? Cada fita tem sua própria cabeça, tá? De leitura e escrita. A configuração inicial, a cadeia de entrada aparece apenas na fita 1, tá? E aí as outras iniciam em branco, tá? E a função de transição aí, ela permite ler, escrever e mover as cabeças simultaneamente num único passo, tá bom? Então, eu estou num estado e leio os K símbolos, né? Que estão em que cada cabeça está apontando naquele momento
nas respectivas células, né, de suas fitas. Eu vou para um outro estado, tá? Pode ser o mesmo, tá? Mas eu vou para um estado de destino, pode ser o mesmo estado, tá? Escrevo K símbolos, também pode ser os mesmos símbolos, tá bom? Mas ele vai escrever algo, né? E ele vai mover a cabeça, ou para a esquerda ou para a direita, ou o caso especial aqui, que é distinto da máquina de Turing simples, é que pode acontecer dele permanecer parado, no caso daquela fita, né? E aí, se quiser que todas fiquem paradas, aí tem que colocar P em todas, tá bom? Mas essa é a ideia aqui, esse é o cenário aí da máquina de Turing multifita. Tá joia? Ah, bom, e aí o exemplo, né? O exemplo aqui é a tentativa de ilustrar essa função aqui, né? Então, o meu delta recebe quem? Meu delta recebe um estado com K símbolos, tá? Em que K símbolos vai simbolizar o símbolo de cada leitura das respectivas cabeças na posição que ela estiver em cima daquelas células daquela fita. Então eu tenho aqui, ó, QI, que é o estado que eu estou agora, tá? E A1, A2, AK, beleza? E aí aqui são os K símbolos, né, representados pela letra A, tá? Que eu estou lendo simultaneamente em cada fita, beleza? Então eu estou lendo aqui, ó, tá? Então eu vou ter K mais 1 a entradas, tá joia? E aí essas entradas vão mapear para onde? Vão mapear para 2K mais 1, tá? Em que esse 1 é o estado de destino, tá? Os K símbolos de escrita, tá? Representado aqui por esse produto aqui. Então aqui está representado por B1 até BK. E aqui eu não coloquei, mas aqui assim poderia caber uma chavezinha aqui embaixo. Os K movimentos, tá? K movimentos de cabeça, tá bom? Esse P de parada é da primeira cabeça, esse D é da segunda e assim vai até que o movimento de esquerda aqui seria da késima cabeça, né? Tá joia? Se for 3 é a terceira, se for 4 é a quarta, se for K é a késima. É um termo que a gente usa aí para dizer a cardinalidade aí de um número desconhecido, K, tá bom? Mas natural, mais desconhecido, tá bom? Ah, é isso. Então, essa é a apresentação aí básica aí da definição da máquina de Turing multifita, tá bom? E aí a gente vai apresentar agora esse teorema aí, né, que é o teorema principal para justificar o porquê ela é uma variante da máquina de Turing simples, tá? Toda máquina de Turing multifita tem uma máquina de Turing de uma única fita que lhe é equivalente, tá? E aí, esse termo equivalente, né, desprovido de qualquer outro adjetivo ou ressalva, você tem que entender que esse equivalente é equivalente em poder de reconhecimento, tá? Então, ela consegue reconhecer as mesmas linguagens que aquele outro modelo também conhece, tá bom? Bom, no livro do Simpson, né, o capítulo 1 e o capítulo 2, esse é um termo bastante comum, né? Equivalência entre modelos, tá? É um modelo computacional, ele é equivalente a outro se ele consegue reconhecer o mesmo conjunto de linguagens, tá? Então, eles são equivalentes, tá? É nesse contexto que a gente está usando o termo equivalência, tá bom? Bom, intuitivamente, uma máquina de Turing simples, tá? Tudo que uma máquina de Turing simples faz, naturalmente uma máquina multifita faria, né? Basta que você admita uma máquina de Turing, por exemplo, com K igual a 1, e o caso K igual a 1 é igual, se comporta semelhantemente aí a uma máquina de Turing
simples, tá bom? Por sinal, você pode até ignorar aí o movimento de parado, né, que ela tem, tá bom? Ah, professor, se a minha máquina de multifita tiver 10 fitas, até contribui para você aí, tá? Você quer ter uma máquina de simples, tá? Tá aqui. E você quer, na realidade, que ela seja simulada por uma máquina de Turing de 3 fitas, por exemplo. O que é que você faz? Ué, você ignora a fita 2 e fita 3, só olha para a fita 1 e faz tudo que a outra máquina fazia, entendeu? Assim, não há dificuldade de você simular o comportamento da máquina de Turing de uma única fita para alguma máquina de Turing de k fitas, tá? Se k é maior ou igual a 1, né? Agora, a dificuldade vai ser o oposto, né? Você tem uma máquina de Turing multifita, tá? Em mãos aqui. Eu acho que esse é o ponto. E aí eu quero que essa máquina seja simulada, tá? Numa máquina de Turing de uma única fita. E garantir que não importa a máquina multifita que você criar, eu consigo simular o comportamento dela numa máquina de Turing de uma única fita. Bom, essa é a parte complexa, essa é a parte que vai exigir aí uma certa engenhosidade aí para compreender a prova, tá certo? Beleza? É isso que vamos apresentar aí para vocês hoje, tá joia? Então bora lá. A tática tá aí, vou apresentar aí qual é a nossa proposta, tá? Antes de apresentar a prova, a ideia aqui é colocar aqui para vocês a ideia da prova, né? Que é bastante interessante. Primeiro a gente tenta ver o que é que mais ou menos está em jogo nessa prova, para quando você vê a prova escrita, você não ter muita dificuldade em compreender o percurso, né? O que foi que aconteceu. Então, pense o seguinte, tá ali em cima, né? Aqui uma máquina Turing de 3 fitas, por exemplo, tá? E aí qual é o ponto aqui? O ponto é que eu tenho uma máquina Turing de 3 fitas, e aí a ideia é que eu simule as 3 fitas nessa única fita, tá joia? Eu vou simular até o comportamento das 3 cabeças, eu vou simular todas elas nessa única fita, tá? Então qual vai ser a ideia? A ideia por trás. Eu vou dividir o conteúdo utilizado, tá? Da fita 1, da fita 2, da fita 3, através de hashtags, tá? Então, esses hashtags aqui vai dizer, ó, qual é o conteúdo que eu utilizei até agora na minha fita 1. Aí tem 0, 1, 0, 1, 0. Aqui já é infinitos brancos aqui, tá certo? Então, o conteúdo finito utilizado é esse aqui, tá? São os 5 primeiros símbolos, tá? Aí o que eu faço? Pego esses 5 primeiros símbolos e coloco aqui, ó, entre o primeiro hashtag e o segundo hashtag. Beleza? E aí eu quero criar na minha máquina de uma única fita, tá? Eu tenho que simular também o comportamento das minhas cabeças, porque eu tenho a cabeça real da minha máquina, tá? De única fita, mas eu estou preocupado, na realidade, com o comportamento aqui das 3 cabeças aqui que eu vou ter que simular aqui agora numa única fita. Então vai ter um conceito aqui de cabeça virtual, que vai ser representado por um pontinho em cima do símbolo 1, tá? Bom, vale lembrar aí, né? Lembrar da aula passada aí, tá? É que não tem como botar o pontinho na célula, tá? Eu tenho um símbolo 1A, vou botar um pontinho. Não, eu vou ter que criar um novo símbolo chamado 1 pontinho, tá? E que esse símbolo aí vai representar o símbolo 1, tá? E que naquele momento a cabeça virtual está em cima daquele símbolo. O que é a cabeça virtual? É a cabeça da fita da máquina multifita, tá?
Então veja que louco, a minha ideia é o seguinte, ó, a fita 1 está em cima do símbolo 1. Então, um bolinha aqui, tá vendo? Na fita 2, a cabeça está em cima do terceiro A. Então, o terceiro A aqui, ó, tá com bolinha, tá bom? E na fita 3, a cabeça está em cima do primeiro B. Então, B, bolinha aqui. Tá joia? Então, percebam, ó, conteúdo da fita 1 tá aqui. Conteúdo da fita 2 tá aqui. Conteúdo da fita 3 tá aqui. Todos eles separados por hashtags, tá? A tática dessa demonstração aqui é mostrar que utilizando essa divisão por hashtags, tá? Será possível a gente simular o comportamento, por exemplo, das três fitas aí, tá? Isso não serve só para três fitas, serve para 20 fitas, para K fitas, não importa. Se você tem três fitas, você precisa de 4 hashtags, tá? Nesse caso aqui eu tenho, ó, 3 fitas. Então eu tenho um hashtag, fecha a primeira fita, 2 hashtags. A segunda fita fecha com o terceiro hashtag. E a terceira fita fecha com 4 hashtags. 1, 2, 3, 4 hashtags. Tá? Então se eu tenho 20 fitas, eu vou precisar de 21 hashtags aí para poder preencher essa única fita aí, tá bom? Então não importa a quantidade de fitas, eu consigo separar o conteúdo delas, tá? Entre hashtags, tá bom? Como essa fita aqui é infinita, tá? Não tem um problema de memória. O que eu só vou ter que fazer aqui o arranjo, tá? E aí os casos que eu vou ter que lidar, e eu vou apresentar para vocês aqui esses casos com um pouco mais de calma. Os casos em que, por exemplo, eu tiver que precisar alguns símbolos brancos. Como é que eu vou ter que fazer esse ajuste no conteúdo da fita, tá bom? Eu vou apresentar a prova passo a passo e vou para o papel e risco com vocês para vocês verem mais ou menos como é que seria o comportamento aí dessa máquina quando a gente precisar de memória extra, né? A gente vai ter um infinito compartilhado, tá? Essa é a ideia por trás aqui. Porque aparentemente a gente olha para esses três aqui, são três fitas, né? Elas têm infinitos símbolos brancos aqui, tá? Aparentemente você olha e fala assim, como é que eu vou lidar com o gerenciamento desses três infinitos aqui? Bom, bem, na verdade, um único infinito dá conta, tá? Basta que você gerencie de maneira correta. Vamos conversar melhor sobre isso. Tanto que daí, assim, esse é um dos exemplos que vai ilustrar aquelas coisas meio estranhas da matemática que às vezes você acha meio loucão. Tipo assim, infinito mais um é infinito. Sabe? Aquelas coisas que você fala, oi? Né? Ou, por exemplo, infinito mais infinito é infinito. Né? Assim, né? Assim, né? Esse vai ilustrar um pouco de que o infinito, quando você divide o infinito por 3, por exemplo, que vai acontecer aqui, em termos práticos, a gente vai compartilhar o mesmo infinito, ainda infinito, você não vai perder a infinitude aqui dessa memória. Então você vai conseguir, na realidade, reaproveitar esses infinitos símbolos brancos para todas essas três fitas, tá? Ou K fitas, depende da quantidade de fitas que você esteja lidando. Bom, vamos lá. Então, eu vou apresentar para vocês a descrição, né? Como é que a gente prova que isso é verdade? A gente prova construindo uma máquina de Turing simples a partir de elementos da máquina de Turing multifita, tá bom? Então eu vou mostrar como é que eu vou simular essa máquina de Turing multifita a partir da minha máquina de Turing simples. Esse S é de single tape, tá? É única fita, tá? Máquina de Turing simples. Então, tá aí, ó, do lado. Eu tenho aqui sobre a entrada ômega, e eu estou colocando, né, ômega 1 até ômega n, tá? Aí vou voltar aqui só para lembrar para vocês, tá?
Essa é uma forma comum de eu representar a cadeia, né? Então eu tenho 0. Vamos supor que a cadeia seja essa aqui. Então eu chamo esse cara aqui de ômega 1. Chamo esse cara de ômega 2. Chamo esse cara de ômega 3. Ômega 4 e ômega 5, tá bom? Tá joia? Só relembrando aí alguns conceitos, tá bom? E aí, o comprimento de ômega, tá? Se for esse ômega aqui, tá? É igual a 5. Beleza? Joia? De maneira genérica, quando você não conhece, né, a cadeia ômega, então eu não conheço ômega, tá? Interrogação. Não conheço. Quem é ômega? Não conheço. Então, se eu não conheço, o comprimento de ômega, tá? O tamanho dessa cadeia, a gente normalmente utiliza n, uma variável comum para o comprimento da cadeia. Então, né, logo, o que é que a gente tem? A gente tem que a cadeia desconhecida vai ser representada por ômega 1, ômega 2, até o ômega n, que é o n que eu não conheço, tá bom? E aí sim, óbvio, né? Você tem que fazer algumas adequações aí nessa representação, porque esse n pode ser 1, esse n pode ser até 0, né? Porque a sua cadeia pode ser epsilon, pode ser a cadeia vazia. Mas essa é a forma comum de você representar aqui uma cadeia com n símbolos, tá bom? Tem que se lembrar que uma cadeia é uma sequência de símbolos, tá? E não um conjunto de símbolos, tá? É uma sequência porque a ordem afeta, tá? ABA é diferente de BAA, tá? É uma sequência de símbolos, tá? Essas duas cadeias têm o mesmo comprimento, têm os mesmos símbolos até, mas essa cadeia aqui é uma permutação dos símbolos da outra, mas não é uma cadeia igual à outra, tá? Uma cadeia é uma sequência de símbolos, tá bom? E é isso que a máquina de Turing recebe como entrada, é uma sequência de símbolos. Pode ser uma sequência vazia, tá? Mas é uma sequência de símbolos. A sequência vazia de símbolos a gente chama de cadeia vazia, ou epsilon. Tá joia? Então, bom. Aí ele vem aqui, né? Ele coloca aqui. Bom, primeiro, S vai colocar na fita, no formato que representa todas as K-fitas de M. E a fita formatada vai ter hashtag, 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 hashtag e quantos hashtags forem necessários, dependendo da quantidade de fitas que você tiver querendo simular, né? Vai depender da sua máquina multifita original. E como a prova ela quer apresentar uma demonstração genérica, então a gente faz a demonstração apresentando para K fitas em que K é desconhecido, tá? Então eu tenho que na minha primeira fita, tá? Essa aqui é a configuração inicial da minha máquina de Turing multifita, né? Então ele pega o conteúdo da cadeia de entrada, tá? Coloca na primeira fita, tá bom? E logo após, o que ele faz? Ele vai colocar as cabeças virtuais, tá? Então ele vai botar ômega 1 pontinho, branco ponto, porque todas as outras fitas têm conteúdo branco no início, né? Totalmente branco, elas não são preenchidas nem com a cadeia de entrada. E branco com todas as fitas, tá bom? Então esse é o passo 1 aqui, é um passo que assim, a gente já conversou um pouco já sobre como é que funciona, né, a máquina de Turing multifita. Então esse passo 1 não tem nada de muito novo aqui, tá? O que tem um pouco de estranho, que você pode ficar um pouco desconfortável aqui, é porque a gente está lidando com K-fitas aqui, eu não sei a quantidade de fitas que tem. Então você vai ter que admitir aqui que ele está simulando todas as K-fitas aqui nessa mesma fita, tá bom? E aí sempre a ideia é essa, é usar o conteúdo finito, tá? Dessas K-fitas, tá bom? E aí na ausência, né? Se a cadeia for epsilon, a cadeia que estiver em uso, né? Porque quando todo mundo está branco, a cadeia preenchida naquela fita naquele momento é epsilon, tá?
Então você coloca o símbolo branco e coloca a cabeça virtual em cima desse símbolo, tá? Talvez você pudesse pensar assim, Esdras, eu não podia colocar 2 hashtags simultâneos? Pode, tá? O que ia ficar um pouco estranho é que você ia botar a cabeça virtual onde? Não ia ter cabeça virtual, ou você ia ter que botar a cabeça virtual em cima do hashtag, ou você vai ter que lidar com a cabeça virtual de alguma forma, tá? A escolha aqui na demonstração foi colocar todas as cabeças virtuais presentes, tá? Então coloca o símbolo branco e põe a cabeça virtual lá. Então acho que visualmente é até mais agradável, tá? Mas pode ser provado também por outros caminhos, tá? Esse aqui eu acho que é o mais intuitivo, assim, né? Colocar a cabeça virtual em cima do símbolo branco, tá bom? Joia. E aí, bom, o passo 2 agora. O passo 2 aí, assim, tudo bem, eu consigo representar conteúdo de todas as fitas de uma máquina de Turing multifita numa máquina de Turing de uma fita única, né? Simples, da fita simples. Tudo bem. Mas e como é que eu faço o movimento? Porque a máquina de Turing, um dos segredos dela é fazer os passos, né? Então é leitura, né? Escrita e depois o movimento das cabeças. Então esse é um passo clássico aí da máquina de Turing. Então a pergunta é o seguinte: e aí? Como é que eu vou simular agora esse comportamento, tá? Porque eu tenho que na realidade simular numa máquina simples o comportamento desse passo que é feito numa máquina de Turing multifita, tá bom? Então vamos lá, tá? Aí o que você tem que compreender é que para a máquina Turing simples simular um único passo de uma máquina de Turing multifita, a máquina de Turing simples tem que fazer vários passos. Não dá para fazer um passo só. A máquina de Turing simples ele vai ter que percorrer o conteúdo de sua fita inteira e aplicar as leituras e escritas que correspondem ao que seria feito na máquina de Turing multifita. Então, bom, a ideia é mais ou menos o seguinte. Eu vou voltar aqui para ver se de repente ilustra, tá? Então, ó, vamos supor que vamos supor uma coisa aqui, vai. Vou supor o seguinte, que na primeira fita ele escreve 0 e move para esquerda, tá já? Então esse seria o único passo só olhando para a fita 1. Mas o único passo da máquina de Turing multifita é ler nas 3 fitas, tá? Vai ler tudo junto, assim, ó. Lê em bloco, lê nas 3 fitas, depois ele vai escrever nas 3 fitas e depois faz o movimento, ou não, né? Porque ele pode emitir a pausa, esquerda ou direita, beleza? Ou a pausa, né? Porque é um movimento, é uma possibilidade de movimento aí, né? O não movimento é a possibilidade daí da máquina de Turing multifita. Então vamos admitir, vamos olhar só para a fita 1, tá? Em que você olha para a fita 1 aqui e diz o seguinte, ó, ele vai ler esse 1, vai escrever um 0, tá? E vai mover, por exemplo, para a esquerda. Tá já? O que é que ele iria fazer aqui na máquina de Turing simples? Olha que são feitas 3 leituras aqui simultâneas. Ele não vai fazer 3 leituras simultâneas, porque ele não pode. A máquina de Turing simples não pode fazer isso. A máquina de Turing vai fazer uma leitura de cada vez, uma escrita de cada vez, um movimento de cada vez, tá? Depois que ele encerrou um passo, ele vai poder ler outro símbolo, tá? Mas sempre ele lê, escreve e move, tá? Não tem como, ele está preso aí à sua própria definição. A definição da máquina de Turing não vai permitir, a máquina de Turing simples não vai permitir fazer isso, tá? Mas ele vai poder utilizar algum recurso. Então, assim, eu não preciso ler, a bem da verdade,
o conteúdo das 3 fitas de uma única vez. Basta que eu faça vários passos aqui e no final desses vários passos eu garanta o que iria ser feito num passo da máquina de Turing multifita. Então, olha apenas para esse caso aqui, né, da fita 1. Então, só olhando para a fita 1, o passo da máquina de Turing multifita seria ler o 1, escrever o 0 e mover para a esquerda. Então, o que ele ia fazer aqui na máquina de Turing simples? Então, aqui, ele ia ler o hashtag, aí ele ia saber que está no início aí de uma fita, no caso a fita 1, né? Ele está começando a computação agora, tá? Então, ele lê hashtag, escreve hashtag e move para a esquerda. Aí ele pergunta, e aí, você é um símbolo em que a cabeça virtual está em cima? Sim ou não? Ele vai ler o 0. 0 não tem bolinha, é um 0 sem bolinha. Então, 0 sem bolinha é um símbolo que não tem cabeça virtual. Então, ele escreve o 0 e move a cabeça para a esquerda. Perdão, move a cabeça para a direita, tá? Moveu, moveu. Aí ele vai ler, quem é você? Um bolinha. Opa, se é um bolinha, é porque ele é o símbolo 1 em que a cabeça virtual está em cima dele, tá? Opa, cheguei na célula que eu estava de olho. É a célula onde a cabeça virtual está. E aí, nesse momento, ele pergunta, o que acontece quando eu leio 1? Tá? Ele sabe? Bom, possivelmente não, tá? Porque tem que se lembrar, eu vou dar a volta aqui, tá? Vou voltar aqui. Ele só sabe o que é que vai ser escrito, tá? A função de transição, ela depende do estado onde você está e de todos os outros símbolos de leitura, beleza? Já? Então, o que ela vai fazer aqui, bem na verdade, ela vai pegar aqui, ler o conteúdo 1 e vai falar assim, entendi. Então, na fita 1, o símbolo de leitura que eu tenho é 1. Tá. Eu guardo na memória. E que memória é essa? É a memória de estados mesmo, tá? Eu vou na memória de estados. E como a quantidade de fitas é finita, não é complicado você criar um conjunto de estados finito, né? Dentro da própria estrutura de estados que a máquina de Turing tem, para que armazene qual é a tupla, né? Que foi lida. Nesse caso é o seguinte, opa, li o símbolo aqui na fita 1 e o símbolo é 1, tá? Ótimo. Beleza. Aí eu vou navegando, o navegar sempre pense, né? Leitura e escrita do mesmo símbolo, move para a direita, leitura e escrita do mesmo símbolo, move para a direita e tal, até chegar na fita 2. Na fita 2 eu também vou navegar até encontrar a cabeça virtual da fita 2. Então, leitura escrita no mesmo símbolo, leitura escrita no mesmo símbolo. Opa, achei uma bolinha. Esse é o símbolo em que a cabeça irá ler, a cabeça da fita 2. Então, nesse momento eu tenho na minha memória 1 e A. Beleza? Como aqui nesse caso específico é uma 3 fita, né? A máquina multifita com K igual a 3, então eu tenho que novamente varrer, caminhar aqui, né, hashtag e tal, e achar aonde está o conteúdo da terceira fita, né, o que vai ser lido. O que vai ser lido é o que está aonde a cabeça virtual está em cima na terceira fita, que no caso aqui é B. B bolinha, então B é o símbolo. Então, depois que eu faço essa primeira varredura, eu identifico que 1, A e B, tá? Foram os 3 elementos que foram lidos, ou que serão lidos aí na minha máquina de Turing multifita. E eu só posso saber o que vai ser escrito depois de eu ler esses 3 símbolos. Então, forçadamente, eu tenho que fazer essa varredura na fita inteira, para saber quais são os 3 elementos
No caso 3 aqui, porque são 3 fitas, tá? No caso, se for K fitas, é K elementos. Você vai ter que varrer e ir atrás desses K, tá? Para poder eu tomar a decisão. Opa, ao ler esses caras, o que é que eu faço, por exemplo, quando eu estou no estado X, não sei que estado é, e leio o símbolo 1, A e B. O que é que eu faço? Tá? Então, essa é a varredura 1. Então, ele vai tentar simular a leitura, esse movimento de leitura, tá? Da máquina de Turing multifita, que é feito de uma única vez. Ele vai ter que fazer uma varredura completa na fita, porque só está lidando com a única fita. Está simulando essas fitas aí com cabeças virtuais, tá bom? E aí, nessa varredura, ele vai coletar o que é que de fato está embaixo aí de cada cabeça virtual. E aí vai estar o A e o B. Essa é a varredura 1. Aí na varredura 2, aí sim você vai perguntar para a sua função de transição e você vai ver um AB, o que é que eu faço? Aí vamos supor que ele diz assim, um AB você escreve 0, 0BB. Deu um chute aqui. Não sei. Tá? 0BB. Tá? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Bom, eu venho para cá, de novo, faço a minha segunda varredura. E aí eu já sei que, ó, eu li um AB. Eu vou agora escrever 0, B, B, tá? Então eu vou por aqui, ó. No lugar do 1, eu coloco 0 bolinha, tá? Eu quero fazer o movimento das cabeças na terceira varredura, tá bom? Então, ó, eu vou simular o passo completo de uma máquina de Turing multifita em 3 varreduras. Primeira varredura, quem são os símbolos que estão debaixo da cabeça virtual? 1, A, B. Depois, segunda varredura, eu quero escrever os símbolos embaixo dessa cabeça. Terceira e última varredura, eu quero fazer os movimentos da cabeça se for necessário. Porque no caso da máquina de Turing multifita, pode ser que fique parada aí a cabeça de andar da fita, né? Então, eu falei que era 0BB, né? Então aqui fica 0 no lugar desse 1. Ele continua percorrendo aqui até achar a próxima cabeça virtual. No lugar do A vai botar o B, B bolinha, tá certo? Porque ainda tem que permanecer a informação da posição da cabeça virtual. Percorre até achar a próxima cabeça virtual e bota aqui B bolinha, tá bom? Tá joia? Então, já fiz agora o processo de escrita, tá bom? Li, fui ver os símbolos que a função de transição me diz para serem escritos, fui lá e escrevi. E agora eu tenho que fazer a terceira e última varredura. Que é a terceira e última varredura para garantir o quê? O que é que vai ser, como vai ser feito o movimento. Tá já? E aí, bom, na terceira varredura eu vou atrás da cabeça virtual, né, aquele símbolo que está com bolinha, tá bom? E aí vou perguntar, e aí, qual é, na realidade, para quando eu leio 1A, B, quais são os movimentos da cabeça que a função de transição pede depois da escrita? Aí ele fala, depois que você escreveu 0BB, você move esquerda, esquerda e deixa a outra parada, tá? Então fica EEP, tá? Tudo bem. Então você vem aqui, ó. Opa, tá aqui a bolinha. Aí você, aqui né, bolinha. Aí ele vai escrever, ao invés de bolinha, vai escrever 1. Tira a bolinha do 1. Move para a esquerda. Aqui tem 0. Escreve 0 bolinha. Pronto. Movi a cabeça para a esquerda.
caminha, 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 caminha. Caminhar é leitura escrita e move, beleza? Leitura escrita do mesmo símbolo. Então caminha, 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 caminha. Chegou aqui. Chegou aqui, o que ele faz? A bolinha, tá? É esquerda. Mesma história. A bolinha substitui por A, move para a esquerda. A bolinha. Botou a bolinha aqui, tá joia? Nesse caso aqui não faz... Bom, vai ficar parado, né? Então ele vai escrever o mesmo símbolo, B bolinha. Tá bom? E aí foi. Eu mostrei para vocês aqui que é possível eu simular um único passo de uma máquina de Turing multifita, tá? A partir dessa fragmentação desse passo, olhando essas etapas de leitura de todos os símbolos, tá? Escrita de todos os símbolos e, por fim, o movimento das cabeças de todos os símbolos, tá? É possível você fazer algumas mudanças aí, aproveitar uma dessas varreduras aí para poder já fazer um movimento de cabeça ou coisa do tipo, tá? Mas eu acho que esse procedimento é um procedimento mais didático. A gente está preocupado, a bem da verdade, em garantir que a computação é possível e não garantir eficiência nesse momento, né? Velocidade de resolução, tá bom? Então a máquina dá conta, vai lá, deixa ela que resolve, porque nossa preocupação é garantir que ela consegue computar. Ela consegue fazer de fato aquilo que foi pedido para que ela fizesse. Mas no segundo momento ele vai estar preocupado aí com a complexidade, aí um outro momento mais à frente, tá bom? Tá jóia. Então assim, apresentei para vocês aqui essa visualização aí desse processo, porque lá na demonstração não vai estar claramente essa visualização, né? Então, para quando a gente lê o que está escrito na demonstração, a gente compreender o que está em jogo, o que está por trás dessas coisas, tá bom? Então, aqui eu coloco, né, a fita na configuração inicial, né, simulando aí a configuração inicial da máquina de Turing multifita. E aí, para simular um único movimento, tá, S faz uma varredura na fita, tá, desde a extrema esquerda até o último hashtag, tá? De modo a determinar os símbolos sobre a cabeça virtuais, tá? De modo a ler todos os símbolos que está embaixo, né? Lembrar que sob é o oposto de sobre, tá? Sob é o que está embaixo, tá? Embaixo das cabeças virtuais, tá? Leu o que está embaixo, ele lê primeira varredura. S faz uma segunda passagem para atualizar as fitas conforme a maneira pela qual a função de transição M estabelece. É aquele segundo passo que eu falei para vocês, de escrita. Ele vai lá e vai escrevendo, tá bom? Bom, e por fim, ele vai ter que fazer algum movimento aí da cabeça, tá bom? E aí, bom, o movimento da cabeça é que pode ter algum problema, porque assim, se a fita simples, né, e está simulando as várias fitas virtuais, né, tem várias fitas virtuais, várias cabeças virtuais. Se ela já tem uma célula com um pontinho em cima, todas elas têm uma célula com um pontinho em cima, é porque já está tudo bem representado até o momento, então ler não vai ser problema, escrever também não vai. Mas dependendo para onde você move a cabeça, isso pode ser um problema. Então, por exemplo, aqui, deixa eu voltar aqui, né? Opa. Deixa eu voltar aqui. Então, por exemplo, se eu movo essa cabeça aqui, por exemplo, a cabeça da segunda fita para a direita, tá? Percebe que aqui já tem o hashtag, que é um símbolo de divisão de fita, né? Tá? Então eu precisaria, na realidade, de um símbolo branco aqui, e não hashtag. E eu vou ter que resolver esses problemas. E aí? E se eu mover esse cara aqui, ó, se eu precisar mover a cabeça para cá, o que é que eu faço? Tá? Bom,
Aí você vai ter que fazer um deslocamento de todos os símbolos, tá bom? Então é como se você empurrasse, tá? Os símbolos todos, tá? Para frente, tá bom? Então, só que você não empurra, né, bem na verdade. O que é que você faz? Você vai até o fim, tá? Vai até o fim, vê o começo do infinito não preenchido, tá? Então, assim, o começo da fita que não está preenchido, aqueles infinitos símbolos brancos, tá? E vai fazer o quê? Vai fazer um swap sucessivos, né? Então você vai fazer várias trocas sucessivas. Então você vai fazer aqui, esse hashtag vem para cá, o A vem para cá. Como é que eu faço isso, né? Ué, você vai ler o símbolo, escreve o mesmo símbolo, move a cabeça para direita, tá bom? No caso aqui para vocês é assim, né? Move para direita, tá? E escreve aquele símbolo que você leu. Então, lê esse símbolo e escreve ele aqui. Anda para cá, anda para cá. Lê esse símbolo, escreve ele aqui. Anda para cá, anda para cá. Lê esse símbolo, escreve esse aqui. Tal, tal, tal. Até de forma que você chegue naquela célula que você tinha pedido. Quero um símbolo branco, tá? É como se fosse uma requisição. Preciso de um símbolo branco. Se afaste aí e me dê um símbolo branco. Então ele vai empurrar todo mundo, tá? Empurrou todo mundo e aquele símbolo branco que eu tinha sobrescrito no início, ele vai vir para cá, para ficar aqui entre esse último símbolo aqui, que é a bolinha, e o hashtag. Ao fazer isso, aí você consegue botar a bolinha aí. Vamos fazer esse passozinho aí, vamos simular isso, que eu acho que é importante. É bom que vocês visualizem, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui, admitir essa simulação aí, né? Essa simulação desse comportamento. Deixa eu ajustar esse papel. Tá, ficou mais ou menos aqui. Então, vamos lá, tá? Então fica assim, né? A. Eu vou ignorar aqui, né? O que está aqui antes, tá? Só olhar para essa parte aqui, tá? Tem um hashtag. Aí tem B bolinha. A. Hashtag. E o símbolo branco aqui e várias outras coisas aqui, tá? Então, bom, essa aqui é um fragmento da fita, que é o fragmento que importa pra gente nesse momento, tá bom? Tá? Eu quero mostrar para vocês que é possível sair dessa fita aqui para uma outra fita, tá? Em que eu vou trazer esse branco para cá, tá já? Então aqui eu tenho, aqui permanece o mesmo, aqui permanece o mesmo, aqui permanece o mesmo. Aqui agora eu vou fazer coisas novas, tá bom? Então a ideia é o seguinte, né? Deixa eu ver se vai dar um foco aqui. Joia. Então a cabeça da fita tá vindo para cá e ela vai vir aqui, ó. Chegou no branco, tá bom? Deixa eu tentar aqui. Melhorar a visualização para vocês, espero que melhore aí. Joia. Então aqui é o símbolo branco, tá bom? Aí o que acontece? A cabeça vem para cá, tá? Lê o hashtag, escreve o hashtag, tá? E move para direita, tá bom? Moveu para direita, aí sobrescreve o branco
e põe o hashtag. Tá já? Move para esquerda, lê hashtag, escreve hashtag, move para esquerda. Lê o A, escreve o A e volta para cá, move para a direita. No lugar do hashtag, eu escrevo A. Movo para a esquerda, leio, escrevo A, movo para a esquerda. Leio B bolinha, escrevo B bolinha, movo para a direita. No lugar do A, B bolinha. Tá joia? Movo para a esquerda, leio B bolinha, escrevo B bolinha, movo para a esquerda de novo. Leio o hashtag, escrevo o hashtag, movo para a direita. Escrevo, leio B bolinha, escrevo hashtag e movo para esquerda. Leio o hashtag, escrevo o hashtag, movo para a esquerda de novo. Aí eu chego na posição que eu queria, tá? Que é naquela célula específica que tinha me pedido o símbolo branco para o seu vizinho esquerdo, seu vizinho direito. Tá bom? Então aí eu movo para a direita, leio o hashtag, mas escrevo o branco. Tá bom? Então, com isso aqui, o que foi que eu fiz? Eu peguei todo o conteúdo que estava aqui, desloco todo ele para frente, e aí eu consigo pegar o símbolo branco, tá? E utilizar esse símbolo branco aqui. Tá joia? Beleza? Então, só para mostrar que é possível eu fazer isso, né? Se eu precisar de qualquer símbolo branco para qualquer fita virtual, eu consigo empurrar todos os elementos, tá? Eu empurro ele e pego aquele símbolo branco e consumo, tá? Então, o infinito da fita simples, ele é compartilhado por todas as fitas. À medida que for precisando, ele vai lá e pega. E não vai haver prejuízo nenhum nisso. Tá joia? Bom, então ele vai tentar dizer isso de alguma forma, tá bom? Então, se S move uma das cabeças virtuais sobre um hashtag, essa ação significa que M moveu a cabeça correspondente para uma parte previamente não lida em branco daquela fita. Portanto, S escreve um símbolo em branco nessa célula, ele faz o procedimento distinto, tá? Ele já escreve o símbolo branco no hashtag, tá? E depois ele faz os copia e colas lá na frente, né? De trás para frente, né? E desloca o conteúdo da fita a partir dessa célula até o hashtag mais à direita. Uma posição para a direita, né? Então ele sai deslocando de uma casinha, tá bom? Então ela continua a simulação tal qual anteriormente, tá? O outro caso também esquisito que pode acontecer é você querer fazer um movimento para a esquerda, né? Eu vou até voltar aqui, né? Movimento para a esquerda aqui, ó. Eu tenho a célulazinha aqui, a cabeça virtual está aqui. Você quer fazer um movimento para a esquerda e aqui tem um hashtag, tá bom? Bom, nesse caso específico, é o movimento para a esquerda da quando a fita virtual ela está no início, né? A cabeça virtual está no início da fita. Ué, então se você move aqui, quer mover para a esquerda, esse movimento não vai acontecer, vai ficar naquele mesmo lugar, tá bom? A preocupação maior é quando você está aqui, ó, no limite direito da sua fita preenchida, né, virtual, e você quer fazer um movimento para a direita, e aí você precisará de algum símbolo branco que possivelmente não vai estar aqui, vai estar um hashtag. Aí você vai ter que fazer todo esse deslocamento, trazer um símbolo branco para que a computação continue a acontecer. Esse movimento para a esquerda
estando já na extremidade inicial, né, da fita virtual, você faz o comportamento como se fosse o P, de parada. Ela não move, né, porque ela vai tentar mover, mas vai estar parada. Tá bom? Tá joia? Então, bom, aqui a ideia da demonstração é a demonstração por construção, né? Eu construo essa máquina de Turing simples, que consegue, na realidade, ser uma máquina de Turing equivalente a uma máquina de Turing multifita. Se eu consigo fazer isso, tudo bem. Então tá aí. Eu consigo demonstrar para você que uma máquina de Turing multifita, né? Ela é equivalente ao poder de uma máquina de Turing simples, né? Toda máquina de Turing multifita, ela consegue ser simulada uma máquina de Turing simples. Bom, é verdade que essa prova que eu apresentei para você é uma prova que ela carece de alguns elementos aí de verificação, né? Então, se a gente fosse ater a um rigor matemático mais rígido, seria necessário, por exemplo, que a gente mostrasse para você uma prova por correção, por exemplo, tá? Mostrar a corretude dessa prova. Então, assim, tudo bem, eu apresentei o dispositivo, tá? Ele tem evidências aí, né? Tem elementos e evidências aqui que apontam aí para a equivalência, mas não tenho tantas garantias aí matemáticas para dizer que essa máquina faz de fato o que ela promete fazer, tá? Então, caberia uma prova por a corretude da prova, tá? Essa proposta, na realidade, cumpre o que se deve ser feito ou não, tá? Em análise de algoritmo, né, que alguns de vocês já devem ter feito, existe uma prova de algoritmo, por exemplo, né, principalmente algoritmos que envolvem laço de repetição, que é a garantia do invariante, né, e você garantir de fato que depois de todos os passos daquele laço, o invariante é preservado. Pelo próprio nome diz invariante, né, você tem que garantir a preservação desse conjunto de elementos ou dessa estrutura de dados, depende de como você esteja lidando. Então, provar a corretude de uma demonstração ou de um algoritmo não é tão simples assim. Aqui na disciplina a gente não vai trabalhar nesse nível, tá? Mas vale ressaltar de que, dependendo da necessidade que você tenha, algumas demonstrações são necessárias um nível de rigor maior e algumas provas adicionais, como por exemplo a corretude, tá? Nesse caso aqui, eu vou me dar por satisfeito se você conseguir construir, por exemplo, o caminho, tá? Mesmo se você não me mostrar de maneira garantida, né, o porquê ele faz aquilo ou não, tá? Ficaria, no caso, a meu cargo, né, o cargo do leitor, identificar o ponto falho da sua prova, tá? Mas uma prova completa, ela exigiria, na realidade, que você provasse aí a corretude, tá bom? Tá joia? Só para deixar isso aí registrado. Beleza? Bom, então, tá aí. Temos o teorema 1, tá? Mentira, temos o primeiro teorema, que é esse, tá? Que toda máquina de Turing multifita tem uma máquina de Turing de uma única fita que lhe é equivalente. Então, qualquer máquina de Turing de uma única fita, de várias fitas, né, que você me der, eu tenho uma máquina de Turing simples que é passível de ser construída para poder reconhecer aquela linguagem que a máquina de Turing multifita reconhece. Então, é equivalente porque qualquer linguagem reconhecida por uma máquina de Turing multifita, eu reconheço por uma máquina de Turing simples. E eu posso construir uma máquina de Turing multifita simples, a partir de uma multifita já criada, tá?
Então, o aparente poder computacional, né, maior que uma máquina de Turing multifita tem. Bom, em termos de reconhecimento, isso não é verdade em relação à máquina de Turing simples, tá? São dois modelos equivalentes. São variantes. É uma variação de uma máquina de Turing simples. O poder computacional que a intuição lhe aponta, e lhe aponta de maneira verdadeira, é que a máquina de Turing multifita, na realidade, ela vai executar mais rapidamente muitos algoritmos, tá? E vai resolver problemas mais rapidamente do que uma máquina de Turing simples. Não são todos, né, os problemas que isso vai acontecer, mas muitos dos problemas que a máquina de Turing simples leva tempo x, tá? O tempo da máquina de Turing multifita pode ser um tempo que é a raiz quadrada, né, do tempo da máquina de Turing simples. A relação do tempo em termos de complexidade, né, a gente vai ver isso mais à frente, é que em termos de ordem, né, ordem de complexidade, a gente tem se uma máquina de Turing multifita leva tempo linear, né, para executar seu algoritmo, né, eu consigo, no pior dos casos, construir uma máquina de Turing simples que leva tempo quadrático, tá? Então essa é uma relação de pior caso que a gente tem. Dá para fazer até algo melhor, mas pior caso eu garanto tempo quadrático aí, entendeu? Mas tem muitas situações que vai ficar nessa relação mesmo, uma relação quadrática, tá? Em que você tem um tempo linear numa máquina de Turing multifita, enquanto a máquina de Turing simples vai levar um tempo quadrático, tá? Em relação à complexidade, sim, de fato a gente pode ter uma diferença, tá? É possível que tenha, tá? As múltiplas fitas vão dar esse poder, principalmente o poder do paralelismo, né, que vai acontecer, que cada passo vai ser executado simultaneamente, né, de leituras, escritas e movimentos. Então, isso vai dar um poder computacional maior aí em termos de complexidade, mas não em termos de reconhecimento, tá? Então, em termos de reconhecimento, isso aí vai ser garantido, tá joia? O outro ponto aqui é o ponto do corolário aqui que a gente tem a partir disso, tá? É o seguinte, é que uma linguagem é Turing reconhecível se somente se alguma máquina de Turing multifita a reconhece. Olha que eu estou usando o termo aqui, se e somente se, tá? Porque o que está aqui em cima, aqui, ó, é a prova de só um movimento, tá? É o movimento de ida, tá? Então eu vou aqui, ó, fazer a transição aqui para o meu papel, para a gente ver aqui, tá bom? Então, eu tenho aqui que se eu tenho uma máquina de Turing multifita, tá? Então eu consigo simular essa máquina, tá? Numa máquina de Turing simples, tá bom? Beleza? Joinha. Mas se eu falo de se somente se, eu estou falando que essa volta também é permitida. Se eu tenho uma máquina de Turing simples, então eu consigo simular ela numa máquina de Turing multifita. Porque se eu consigo afirmar isso aqui, isso me leva, né, a dizer que máquina de Turing multifita e máquina de Turing simples, tá, são modelos equivalentes, tá? Em que eu consigo, bem na verdade, intercambiar um com o outro em termos de reconhecimento, tá? Uma linguagem é reconhecida na máquina de Turing multifita, também é reconhecida na máquina de Turing simples e vice-versa, tá bom? Toda essa conversa nossa aqui foi para apresentar esse fato aqui, tá? O fato de que
dado uma máquina de Turing multifita, eu consigo simular o comportamento dela numa máquina de Turing simples e aceitar todas as cadeias que ela aceitam e rejeitar todas as cadeias que ela aceita. Tá? O corolário vai apontar para isso aqui. De que o corolário vai afirmar isso porque vai dizer que isso aqui é verdade. Tá? Bom, isso aqui, como falei no início da nossa aula, é mais óbvio, né? Porque sair de uma máquina de Turing simples para simular uma máquina de Turing multifita é um caminho mais tranquilo. Porque a máquina de Turing simples ela pode ser encarada como um caso particular da máquina de Turing multifita, em que o meu K é igual a 1, tá? Em que eu tenho apenas uma única fita. Ou então, se você quiser usar um K com maior que 1, né? K igual a 3, 4, 5, 6, não importa o valor de K que você queira pegar. Bom, você pode ignorar as outras fitas, só usar a primeira fita e fazer a computação como se era feita na máquina de Turing simples. E ignorando também o possível movimento P, né? O movimento de parada aí, que não é o movimento aí, mas é. Tá? Então, bom, vamos dar uma olhadinha aqui para ver se o que é que está por trás dessa prova. Então, a prova é para mostrar isso, né? Para mostrar que uma linguagem é Turing reconhecível somente se alguma máquina de Turing multifita reconhece, tá? Porque assim, a definição de linguagem de Turing reconhecível, não sei se vocês se lembram, tá? Da aula 2, né? As definições importantes aí. Uma linguagem é Turing reconhecível se uma máquina de Turing simples a reconhece, tá? Essa é a definição, tá bom? Então, se eu quero afirmar que a linguagem é Turing reconhecível, eu deveria construir uma máquina de Turing simples que reconhece aquela linguagem e foi. Está provado que aquela linguagem é Turing reconhecível. Agora, já que eu mostrei que consigo converter toda a máquina de Turing multifita numa máquina de Turing de única fita, e eu também sei que toda máquina de única fita também pode ser simulada numa máquina de Turing multifita, então máquina de Turing de única fita e máquina de Turing multifita são equivalentes. Ué, se são modelos equivalentes, então, se o critério para a gente dizer que uma linguagem é Turing reconhecível era ser reconhecida por uma máquina de Turing simples, eu posso usar agora tanto a máquina de Turing simples quanto a máquina de Turing multifita, porque esses dois modelos, em termos de reconhecimento, são equivalentes. Então, o que eu tenho agora é uma prova que vai apontar para isso, tá? Uma linguagem é Turing reconhecível se ela é reconhecida por uma máquina de Turing comum, com a única fita. Que é um caso especial de uma máquina de Turing multifita. Admita o K igual a 1. Isso prova uma direção do corolário, tá? Beleza? Isso mostra assim que, porque é um se somente se, né? Então eu garanto que se a linguagem de Turing é reconhecível, então eu tenho uma máquina de Turing multifita que reconhece. E aí, e se eu tenho uma máquina de Turing multifita, eu também tenho uma linguagem de Turing reconhecível? Tenho, porque a gente já falou que se uma máquina de Turing é multifita, então eu consigo simular ela numa máquina de Turing simples. E se eu consigo simular numa máquina de Turing simples, então eu garanto que a linguagem reconhecida por ela é a linguagem de Turing reconhecida. Tá? Então, esse teorema que a gente acabou de provar, que a gente está chamando de teorema 3.13, né? Eu consigo sair de uma multifita, né, para uma única fita, é justamente a prova da outra direção. Tá joia? Então, com tudo que a gente falou hoje, né, a ideia é que vocês conhecessem esse modelo computacional chamado de máquina de Turing multifita, saber que ele é um excelente modelo para você utilizar como uma variante de uma máquina de Turing e que tudo que é reconhecido por uma máquina de Turing multifita também é reconhecido por uma máquina de Turing simples. Vai existir momentos que é muito importante você muito importante, ó. Vai ser até mais tranquilo você utilizar uma máquina de Turing multifita, porque
a máquina de Turing multifita ela tem um poder a mais e às vezes é mais fácil visualizar algumas resoluções ou algumas descrições de máquina de Turing que é por multifita. Se a sua preocupação às vezes só diz respeito a garantir o reconhecimento daquela linguagem, então você pode ir para variantes da máquina de Turing e depois lançar a mão desse teorema. E que elas são equivalentes em poder de reconhecimento. Então, se reconhece na máquina de Turing multifita, também vai reconhecer na máquina de Turing simples e vida que segue. Tá joia? Agora, vale a pena ressaltar que isso é importante e a gente vai ver isso no final da disciplina, quando começarmos a falar sobre complexidade, que o tempo de execução de uma máquina de Turing multifita, né, é potencialmente mais rápido do que a máquina de Turing simples para resolver aquele mesmo problema, tá? Então, a comparação no pior caso que a gente tem, né, se a gente assim fizer algoritmos clássicos de conversão, né, a gente consegue ter algoritmos que garantem, né, no pior caso, que se você tem tempo linear para uma máquina de Turing multifita, a conversão da multifita para simples, tá? Executar esse algoritmo na máquina de Turing simples, que está simulando a multifita, vai levar tempo quadrático em relação ao tempo da máquina de Turing original, a multifita. Então, a diferença de tempo quadrático aí entre um e outro, no pior caso, tá? Com bons algoritmos aí de conversão de um modelo para o outro. Então, assim, o que estamos dizendo que é equivalente aqui é equivalente em poder de reconhecimento. Uma dada linguagem que é reconhecida por uma máquina de Turing multifita, eu garanto que vai ser reconhecida por uma máquina de Turing simples. E aí essa garantia diz que elas são equivalentes em poder de reconhecimento. O tempo que isso vai ser feito, a quantidade de memória utilizada é outra história, é outra análise, é outra avaliação. Essa avaliação inicial é para dizer que é uma variante possível da máquina de Turing, e para essas atividades ou esses problemas específicos de reconhecimento, você pode lançar a mão da máquina de Turing multifita tranquilamente. Tá joia? Bom, espero que vocês fiquem bem, tá? E por hoje é só, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tá joia? Tchau, tchau.